bones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, venho com essa entrega desse vídeo, né? Seguramente eu farei um segundo, esse vai ser o primeiro, né? Porque falar dessa pessoa é falar de muitas coisas, né? Porque tem uma vida extensa, larga, muitas coisas sucederam aí, né? E por que não falar de René de Vilmont, que foi uma grande veterana, vamos, veteraníssima e maravilhosa. Porque como eu sempre falei, gente, as duas caras da moeda, sabe? Sempre falar das coisas que realmente viveram na minha época, que fizeram parte da minha época, né? Que isso é importante. E falar de René de Vilmont, gente, essa mulher, ela sempre foi uma pessoa que ficou no canto dela, na dela, né? Algumas falavam que era babadeira, mas eu nunca acreditei não. Por quê? Porque a René, o que eu vi da René, a René era uma pessoa que ela incluso se afastava de determinadas coisas que ela não gostava, né? A René sempre foi bastante séria, né? Uma pessoa... Olha, eu sempre vi a René de Vilmont assim muito parecida com a Tuca Rubirosa, né? Cada uma em seu lugar, né? E a René de Vilmont, pessoal, ela vive em Milão. Ela tá vivendo em Milão. É uma pessoa que praticamente ela tem a vida dela no canto dela muito bem organizada. Porque tem gente que fala mal da René, e eu sei que tem gente que fala mal da René, mas é inveja, né? É inveja, né, gente? É inveja. Porque a René é aquela pessoa que, incluso, eu posso assegurar para todos vocês que é muito parecido com a Marcinha do Corinto, sabe? Ela tá na dela, tá lá na dela, centrada nas coisas dela, sabe? Não gosta de envolvimento com determinadas monas maléficas e babadeiras, né? Que incluso tentaram fazer coisas ruins comigo também. No dia de hoje eu tô falando, aí no dia de hoje. Então, falar da René de Vilmont é falar de uma pessoa que praticamente, gente, ela conseguiu acumular sua pequena fortuna, né? É uma fazendeira, ela tem uma fazenda, gente. Uma fazenda em Uberaba, né? Uberaba tá a 480 quilômetros de Belo Horizonte. Gente, parece que tem esse com as mineiras, né? Sempre, né? Mas a René, ela vem de uma descendência libanesa. A família dela é de descendente de libanês, olha que eu sei fazer um tabule maravilhoso, né? Então, ela vem de descendência libanesa, é uma pessoa que sempre manteve bastante classe, né? Incluso eu vou mostrar algumas fotos da René para vocês verem, né? Quem é a René de Vilmont, né? Que foi badaladíssima, conhecidíssima, porque todas conheciam a René de Vilmont. E olha que ninguém fala dela, né? Ninguém, não existe nada dela na internet, praticamente eu trago isso pra vocês, né? E praticamente esse vídeo que eu tô fazendo da René é mais uma homenagem pra ela, porque a René, para mim, sempre foi uma excelentíssima pessoa. A René, ela nunca esteve metida de cabeça na máfia das outras monas, não. Ao contrário, ela cascava fora quando ela via a coisa pegando fogo, né? E falar da René de Vilmont é falar de uma pessoa que comprou essa fazenda, a fazenda dela é extremamente linda, né? Que incluso ela teve que vender um dos apartamentos dela, que ela tem 2 apartamentos em Pinheiros, hein? E essa mulher, ela teve que vender um dos apartamentos para poder comprar trator e todas aquelas coisas, né, para as terras dela lá, para a fazenda dela, né, que ela tem gado, ela tem fazenda. Gente, os irmãos dela tomam conta da fazenda dela, né? Uma fazenda muito bonita, a gente incluso corta um rio assim pelo meio da fazenda e tudo. Bonita mesmo, quer dizer, tudo com muita luta, muita garra, que essa mulher, ela sempre fez os PG dela tranquilamente, ela nunca foi de molestar ninguém, né? Porque falar da René de Vilmont é falar de uma pessoa que sempre foi extremadamente familiar, né? Ela sempre gostou muito da família dela, ela sempre esteve muito apegada na família, né? Hoje ela vive em Milão, mas ela vai pro Brasil. A última vez que ela foi pro Brasil, ela passou lá uns 2 meses no Brasil resolvendo coisas, né? Incluso ela vendeu um desses apartamentos lá da Capote Valente, lá em Pinheiros,
para poder comprar o trator, poder comprar as coisas para arar a terra dela, da fazenda dela, né? Ela é uma grande fazendeira, né? Olha que eu também gosto de coisas que estão relacionadas com terra, com gado, com coisas... Eu também gosto, hein? Desse estilo de vida, né? E falar da René de Vilmont é falar de uma pessoa que também foi amiga íntima da Raquelzinha. Ela gostava muito, a Raquelzinha amava a René de Vilmont, né? Então até entendo quando ela não deixou a outra menina, amiga minha, também reconhecer o corpo da Raquel, tudo para não impactar, né? Chegar lá, você vê a Raquel tão bonitinha e tudo, chega lá e encontra um cadáver, não dá, né, gente? Então eu entendo a posição da René. A René não pôde também, coitada, porque também elas estavam longe, hein? Elas não estavam aí em Remilly, não. Elas estavam, creio que em Paris, estavam em outro lugar, né? Totalmente longe, né? Então era muito complicado. Mas falar da René de Vilmont é falar de uma mulher que extremadamente... sempre estava no canto dela, sempre fazendo as coisinhas dela, né? É uma pessoa que acumulou sua pequena fortuna, né? Que hoje ela vive muito bem. A René de Vilmont, gente, ela, sabe, ela simplesmente é uma pessoa que gosta da vida dela, gosta de desfrutar da vida dela, né? Ela saiu um pouco desse meio, ela não quer saber de nada, ela só é bem amiga e muito amiga de amigas minhas, né? Que a gente tem em comum aí, mas ela sempre tá muito reservada no lugarzinho dela e faz muito bem, sabe? E eu não tenho nada mal para falar da René de Vilmont. Então, falar da René de Vilmont é falar de uma pessoa que no dia de hoje, praticamente, o que ela faz, a René de Vilmont? Ela tem a vida dela, ela dorme e vai trabalhar no Novara. É isso que ela faz, sabe? Ela dorme, levanta e vai trabalhar no Novara. E é o que ela faz, sabe? É uma pessoa que sempre esteve na dela, sempre ficou no canto dela, sem que buscaram determinados aranhê, confusão, falando mal da René. Mas olha, de verdade, falar da René de Vilmont é falar de uma pessoa que realmente ela foi boa pessoa, sim. A René não fez maldade, sabe? Que ela teve presa, podem falar, sim, é verdade, ela teve presa, assim, por quê? Porque naquela época, né, gente, todo mundo afirmava vadiagem, né? Você não podia estar parada numa esquina porque, lá, você tinha que assinar vadiagem e ficar presa, né? Era assim, aquele inferno, na época de ditadura e todo aquele inferno, né? Mas ela não ficou presa porque ela fez maldade ou incluso ceifou a vida de alguma mona, como outras fizeram. Não, ela não fez nada disso, coitada, não, e nem tampouco traficou em nada dessas coisas. Não, a René, ela simplesmente estava de pé numa esquina, como passou com muitas, e teve que assinar vadiagem e ficou na cadeia, né? Coisa assim, né? Porque também aí as monas falam muito, né? Falou que ela foi atrás de um boy, né? Um boy novinho lá, e coisa assim, por ele estilo. Mas, sabe, falar todo mundo fala, né? Mas a verdade é aquilo, né? A verdade é essa. Que a René, ela nunca se meteu em babados fortes, não. Ao contrário, ela sempre se esquivava dos babados fortes, ficava sempre na dela, né? Aquela veterana das antigas, porque a René é das antigas. A René é da época de Elisa, de Antigo Paris, e muitas outras, né? E falar da René de Vilmont é falar de uma pessoa que realmente foi boa gente, sabe? E com toda essa bondade da René, mas isso sim, a René sempre foi bastante sincera. Quando ela não gostava de uma coisa, ela falava, ai, eu não gosto disso não. Ah, isso não tá bem não. Ela sempre foi muito sincera nesse aspecto, né? E com toda a batalha dela, a luta tenaz dessa mulher, o que ela fez? Ela acumulou a pequena fortuna dela, que fez muito bem, foi comprar a fazenda dela em Uberaba, né? Como eu já comentei com vocês, que está a 480 quilômetros de Belo Horizonte, né? E a 545 ou 560 quilômetros de Brasília, né? Aí no oeste, tá no oeste de Minas Gerais, né? Eu sempre falo que tem uma conexão com as mineiras, né? Tremenda, né? E o que eu posso falar da René de Vilmont são coisas positivas, são coisas boas. A René não foi mal pessoa. Como vocês vê essas fotos dela, realmente uma vedete, realmente uma pessoa bonita, né? E mostrando também um pouco dessas fotos de Uberaba, né? Onde ela tem a fazenda dela, que como falei, passa um rio no meio da fazenda dela, né? É gente boa, né? A família dela gosta muito
Da Renê, gente. A Renê, eu acredito que ela teve aí seus probleminhas, seus pequenos probleminhas, mas quem que não teve, né? Mas falar da família da Renê também é falar de uma família boa, uma família que apoiou a Renê, uma família que esteve com a Renê de Vilmon, uma família que não, sabe, não esculachou ela, não deu pontapé nela, não, sabe? Aquela coisa, a família sempre apoiou bastante a Renê, e a Renê sempre com toda a batalha dela, sempre preservou esse lado familiar dela, né? Isso é muito importante, né? Isso é muito importante, apesar que, infelizmente, tinha umas amigas aí que não era nada legal, né? Que tava aí muito aproximada também da Renê, como a Gigi Caolho e outras, né? Mas aquela coisa, a Renê de Vilmon, ela sempre manteve a postura dela, do lado dela, ela via, observava e se largava, e se ia, né? E me parece muito bem que com tudo isso que ela fez, ela desde logo, ela conseguiu driblar toda essa serpente, esse bando de cascavéis, né? Que estavam aí sempre maquinando coisa, né? Como aquela praga do inferno que tentou derrubar o avião da Varing, né? Aquela outra infeliz, né? Em que não deixava as monas em paz, sempre aí pisando nos talones de todas, né? Mas olha, falar da Renê de Vilmon é falar coisas boas, falar coisas positivas. E esse vídeo é mais uma homenagem à Renê de Vilmon. Por quê? Porque é uma veterana, é das antigas de Paris, é das antigas de Itália, é das antigas de São Paulo. Então merece a pena, né? Uma pessoa que não foi vista, uma pessoa que nunca, praticamente ninguém nunca falou nada, né? E eu tô trazendo isso para vocês conhecerem um pequeníssimo trecho da vida da Renê de Vilmon. Mas eu já farei um outro vídeo mais detalhado da Renê de Vilmon, porque ela merece. Ela merece, claro que ela merece. Essa mulher, para mim, ela foi uma grande aspiração, sim, uma grande inspiração, uma inspiração bonita, uma pessoa que sempre esteve no lugar dela, que muitas pessoas se apartavam porque via que ela era muito séria. Ela era muito séria, que ela gostava das coisas. É como a Tuca também sempre metido num canto dela, né? Ninguém se metia com a Tuca porque a Tuca passava, né, dessa gente, né? E foi o que fez a Renê de Vilmon passar de toda essa gente. Quando ela via aí os babados, ela saía, né? Ela saía, ela não quer saber de nada, né? E ela fez muito bem. E ela fez muito bem. Agora, falar dessa mulher maravilhosa é falar apoiada totalmente pela família. As amigas delas gostar, as amigas de verdade, hein? Porque, como eu falo, aquelas como Gigi Caolho e muitas outras, aquilo não era amiga não, né? Que eu nem sei se ela seguia tendo amizade com esse tipo de gente, né? Mas algumas aí não tinha nada de amiga não. Tinha interesses, né? Aquela coisa, interesses, né? Como tinham também na Condessa Mônica, né? O Aqué, né? Então, toda aquela coisa, toda essa coisa que eu falo da Renê de Vilmon é coisa boa. É coisa boa. A Renê não tem uma coisa ruim específica para falar dela. Não. É falar coisa positiva e boa da Renê. Então, e falar da Renê de Vilmon, gente, é falar muitas coisas, né? Por isso eu falei que eu vou fazer um outro vídeo mais detalhado da Renê de Vilmon. A Renê de Vilmon, sim, ela teve caso com uma amiga minha, né? Uma amiga minha, também veterana, né? Que hoje tem 59 anos. Que não é nenhuma novidade, mas cuidado, quando ela teve esse caso com essa minha amiga, ela estava em transição. Ela estava em transição ainda. Ela não era o que é hoje, né? Que tá operada e tudo, né? Tá redesignada e tudo. Mas antes que ela estava com a transição, foi onde ela teve um caso com a Renê de Vilmon. Então, são coisas que aconteceram, não dessas veteranas, dessas pessoas maravilhosas, que o pessoal comenta muito, né? As monas com maldade sempre falam, ai, você não vai contar que ela teve um caso com tal... Que não importa o nome da pessoa, porque é amiga minha. Ai, você não vai contar que ela teve um caso com essa outra mona? Não, eu não vou falar o nome da Mona Siqueira, não vou falar. Sabe por quê? Por que não? Porque não vem ao caso, né? Mas... Incluso hoje são muito boas amigas, maravilhosas, se querem muito, são amigas de verdade, né? Porque ela é amiga minha e amiga da Renê também. A Renê é maravilhosa, gente, eu não posso falar o contrário, né? Tem gente que não gosta da Renê, tem gente que não gosta de mim também. Tem gente que não gosta sempre de falar, ah, essa soça que tava lá na Marquês de Itu, eu lembro dessa soça, muitos correios eu recebo. Ah, aquela soça que parecia retardada, olha ela aí, tá. Então,
E falar da René de Vilmont é falar dessa pessoa que foi pra mim toda uma glamurosa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa exuberante. E eu não vou falar o contrário, por quê? Porque o que eu vi e sei da René de Vilmont são coisas boas, são coisas muito boas. E as amigas todas que a gente tem como que conhece a René de Vilmont também, né? Tirando fora a Raquelzinha, que não tá viva, mas a Raquelzinha amava a René de Vilmont, amava, né? De loucura, né? Pra você ver, todo mundo gostava da René de Vilmont e segue gostando, porque a René de Vilmont tá viva, né? Tá viva, como eu falei, né? Ela tem a vidinha dela, tem as coisinhas dela, vive em Milão e, vamos, uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. E falar dela é só falar coisa boa. E eu não tenho nada pra falar de ruim da René de Vilmont. Então, e a história da René resume numa pessoa realmente boa gente. Todas conhecem a René de Vilmont, todas, né? Todas conheceram, tanto as que já não estão, como as que estão hoje, como a Marcinha do Corinto conhece a René de Vilmont. Todas conhecem a René de Vilmont, todas, né? André de Maio conhecia, todas conheciam a René de Vilmont, e sabe de sobra que a René de Vilmont, ela sempre manteve a compostura dela, ela nunca gostou de envolvimento no babado. As pessoas, sim, muitas monas falavam dela, falava que era babadeira, falava que era isso, que era aquilo, olha, ela teve na cadeia, não, não. Muitas foram, sim, pra cadeia, mas algumas foi por crime, coisas ruins, e outras não, outras simplesmente por vadiagem, porque não podia estar parada. Se eu estivesse parada, tinha que afirmar aquela sentença, né, de vadiagem, ia lá, no calabouço, né? É aquele inferno, né? Aquele inferno. Por quê? Porque era uma ditadura, era Jânio Quadros, era todo aquele inferno, né, na vida da gente, né? Eu, graças a Deus, não me levaram, né? Porque também eu tava aí, né, de pé numa esquina, né? Quando eu via eles, isso aí, ó, de fininho, né? E falar da René de Vilmont é falar dessa mulher estupenda, essa mulher maravilhosa, glamurosa, bonita, gostosa, porque eu não vou falar mal da René de Vilmont, porque muitas falaram, ai, você não vai falar isso não vou falar nada. Não vou falar nada, vou falar o que eu sei da René de Vilmont, porque tem pessoas que gostam de meter a lenha em outras monas boas e não vai bem por aí não, tá? Não vai bem por aí não, é como eu falei. A René de Vilmont, ela é muito centrada como a Marcinha do Corinto e como outras monas que eu conheço, tá? Muito centrada na delas, no canto delas, fazendo as coisas delas, vivendo a vida delas, acumulou as coisinhas delas, fizeram bem as coisas dela, que muitas monas hoje incluso têm até inveja dela, tá? Monas de 60, monas de 65 anos, que não conseguiram absolutamente nada e que conseguiram, perderam tudo com drogas, por usar drogas, claro. Ou com outras coisas, né? Sabe lá Deus que, né? Então ela não. Ela foi como Eliana Thompson, ela foi guardando a pequena fortuna dela para comprar a fazenda dela, para comprar os apartamentos que ela teve que vender né? Como eu falei, ela tinha 2 apartamentos aí em Pinheiros e ela desfez de um para comprar trator, para comprar coisa para as terras dela, né? Para a fazenda dela. Ela é uma fazendeira, né, gente? E falar da René, isso, falar coisa boa e muito positiva. Mas já verei com outro vídeo dela, ampliando um pouco mais a vida da René, porque é uma vida muito extensa, é muita coisa que tem a René aí para contar, né? Mas o básico que vocês deveriam saber é agora, né? Que muitas pessoas não conheceram a René de Vilmont, por isso eu pus as fotos dela, para vocês saberem de quem se trata, né? Que foi uma grande veterana da minha época, né? Ela é bem maior que eu, a René é bem maior que eu, né? É uma veterana das antigas também, e é uma pessoa maravilhosa, né? Sabe, a René tem bem mais de 60 anos, a René deve ter, vamos... Já deve estar com seus 68, ela tem bastante idade, né? Mas é uma maravilhosa e ela segue hoje ativa, ela segue fazendo as coisinhas dela aí muito tranquila, sem se meter com ninguém. Ela vive aqui em Milano, sabe, em Itália, e ela de vez em quando vai lá pro Brasil cuidar das coisas dela, das terras. Os irmãos dela cuidam das terras dela, da fazenda e tudo isso, né? Mas é aquela coisa, ela segue ativa na vidinha dela, fazendo as coisinhas dela, sem se meter com ninguém. E isso é muito importante, né? Se todas tivessem tomado um rumo como a René de Vilmont, cada um cuidando das suas vidas sem judiar das outras, eu acho que hoje, incluso, se poderia formar um LGBT falando bem de todas, mas infelizmente não pode ser assim, né? Como eu falei, sempre as 2 caras da moeda, né? Aí não foi só anjo, não. Teve muito demônio, mais demônio que anjo, né? Anjo foi poucos, né? Foi poucas as angelicais.
endemoniada foram a maioria, né? Então, é aquela coisa. É o que eu tinha para falar da René de Vilmont. Incluso um beijo, um cheiro para René, porque a René vai ver esse vídeo e tá feito em dedicatória a ela, porque é uma pessoa estupenda, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que realmente eu tiro o chapéu para ela, tiro o sombreiro para ela, porque é uma pessoa que é uma inspiração para outras monas, né? Sofrida também, sofreu os pedaços dela aí bastante, por isso eu quero fazer um outro vídeo já contando com mais detalhes, né? Mas esse vídeo eu queria entregar para vocês conhecerem a René de Vilmont, que foi uma grande, maravilhosa vedete, uma grande, maravilhosa pessoa com sua postura descendente de libaneses, né? Maravilhosa a René de Vilmont. Assim que, meus amores, isso foi tudo de momento da René de Vilmont. Já virei com o segundo vídeo da René, tá? E com outras também. Assim que um beijo, um cheiro nesse coração lindo de todos vocês. Mas isso é para vocês praticamente lembrar que não só existiu umas determinadas monas na minha época, existiu muitas. Para não falar de milhares de monas, tá? E essas monas que nunca apareceram, que nunca se mostraram, essa é a tendência que eu tenho. Trazer elas também, seja boa ou ruim, tem que contar, né? Falar, essa foi, essa fez isso, né? E a René, todas, eu conheci a René, todas conheceram a René de Vilmont, todas. Eu acho que não tem nenhuma que não conheceu a René de Vilmont. Mas aquela coisa, ter amizade com ela é outra coisa, né? É o mesmo com a Nana, com a Roberta Close, muitas outras, né? Assim que, meus amores, isso é tudo. Um beijo, um cheiro, fiquem com Deus e já venho com o próximo vídeo. Mua!